moçada, nós vamos agora continuar então a nossa aulinha sobre estudo dos gases, ok? Então vamos lá. Eu falei para vocês na última aula da lei geral dos gases ideais, da equação geral dos gases ideais, te expliquei o que era um gás ideal, né? Falei da equação de Clapeyron, que gerou a lei, a equação geral dos gases, certo? Agora nós vamos falar de transformações particulares. A primeira delas é a chamada transformação isotérmica, tá? Iso igual, térmica, temperatura. Então o que é uma transformação isotérmica? É uma transformação feita sob temperatura constante, correto? Bom, se eu pegar a lei geral dos gases ideais, a lei PV sobre T igual a constante, né? A lei diz que esta relação PV sobre T é igual a constante quando a massa for constante. Tudo bem? Se eu pegar essa lei, jogo o T para o lado de cá. PV igual a constante vezes T, você lembra da última aula? Essa constante é o NR, tá certo? Mas ele aqui não vem ao caso. E aí a ideia é o seguinte, note, se a temperatura é uma constante, o que dá uma constante vezes outra constante? Dá uma outra constante, tá? Esta relação matemática P vezes T igual a constante, ela é chamada de quê? Lei de Boyle. Como que a lei de Boyle vira uma equação de Boyle? A equação de Boyle é a partir do momento que eu pego a lei e comparo dois estados dessa lei. Se eu comparar dois estados, ó, P0, V0 igual a P1, V1, isto é uma equação, isto é uma equação, isto é uma lei. Ok? Legal. A sequência que eu vou fazer agora para você é o estudo de gráficos os gráficos da lei de Boyle ou da transformação isotérmica. Só que, antes de eu falar o estudo dos gráficos aqui, eu quero brincar um pouquinho de matemática com você, tá bom? Deixa eu te explicar uma coisinha aqui que talvez você já até conheça. Toda vez que você tem uma relação matemática como essa, um pouco de matemática, x vezes y igual a constante, eu escolhi adequadamente aqui essa constante como sendo 8. Tudo bem? Constante é um número fixo. X vezes y igual a 8, isso aqui é uma função do tipo y igual a 8 sobre x, correto? Então, continha bem fácil aqui. Ó. Se eu fizer isso aqui, ó, quando x for 1, quanto que dá o y? 8. Quando x for 2, quanto que dá o y? 4. Quando x for 4, quanto que dá o y? 2. E quando x for 8, quanto que dá o y? 1. Se eu fizer um gráfico dessa função, você vai ver aqui, ó, 1 do x, 8 do y, 2 do x, 4 do y, 4 do x, 2 do y e 8 do x, 1 do y. Se eu ligo esses pontos, gente, você tem uma curva aqui, ó. Essa curva, ela é conhecida na matemática pelo nome de hipérbole. Ela é uma hipérbole. Particularmente falando, essa aqui é uma hipérbole equilátera. Tá? Por que equilátera? Ela é simétrica. Se você fizer a bissetriz aqui dos quadrantes ímpares, você vai ver que este lado aqui, e dobrar a folha aqui, ó, este lado encaixa sobre esse. Tá? Veja por que ela é simétrica. 1 e 8, 8 e 1, 2 e 4, 4 e 2. É sempre assim, tá? Por isso que ela é chamada de hipérbole equilátera, ok? Bom, mais uma coisa. Quanto que foi a constante que eu coloquei aqui? 8. E se essa constante fosse 4? Veja, é uma constante também, só que uma constante menor. Vamos pegar aqui outros valores. Se eu pegar meio, né? Lembrando aqui, ó, o que significa isso aqui? Significa que o y é 4 sobre x, tá certo? Todo número dividido por meio é o dobro. Então, ó, se o x for meio, o y será 8. Se o x for 1, quanto que é o y? 4. Se o x for 2, 2. Se o x for 4, 1. E se o x for 8, dá meio. Se eu ligar esses pontos,
se eu ligar esses pontos, eu vou ter de novo x, se o x for meio, o y é 8. Deixa eu colocar de outra cor aqui. O y é 8. Quando o x for 1, o y é 4. Quando for 2, y 2. Quando for 4, 1. E quando for 8, meio. Note que eu de novo tenho uma hipérbole. De novo, esta hipérbole é o quê? Equilátera. De novo, essa hipérbole é uma hipérbole equilátera. Tudo bem? Única coisa que mudou. Note que quando a constante é menor, a hipérbole está mais próxima do eixo. Quando, do eixo coordenado, né, do plano cartesiano. Quando a constante é maior, ela está mais afastada. Fechou isso? Daqui um pouco vocês vão ver a aplicação disso aqui, tá bom? E uma coisa que tem a ver só com a aula que nós vamos ver lá na frente, né? Lá na termodinâmica, quando eu for falar em transformação adiabática, eu vou tocar nesse assunto. Mas veja aqui, essa equação y vezes x ao quadrado é do mesmo tipo dessa, só que agora o x está ao quadrado. Se eu fizer aqui y vezes x ao quadrado igual a 4, é a mesma coisa de y igual a 4 sobre x ao quadrado, certo? Vamos fazer a continha aqui, ó. Vamos fazer a continha. Se eu jogar aqui no lugar do x meio, deixa meio. Se eu jogar meio, meio ao quadrado é 1/4, tá? 4 dividido por 1/4 é 16. Vai ficar um valor muito alto, nem cabe ali. Eu vou pegar outro número. Quando x for 1, 1 ao quadrado é 1. 4 por 1, 4. Quando x for 2, 2 ao quadrado, 4. 4 por 4 dá 1. E quando x for 4, que vai dar a mesma coisa, 4 ao quadrado, 16. 4 dividido por 16, 1/4. Então tá aqui, ó. 4 dividido por 16, 1/4. Eu não vou nem anotar isso aqui, porque esse aqui está muito longe. Vamos desenhar esse gráfico. Olha só. Quando x for 1, o y é 4. Quando x for 2, o y é 1. E quando x for 4, o y é 1/4, é a metade do meio, vai estar por aqui assim, ó. E deixa aqui, quando x for meio, o y é 16. Então, se o x for meio, o y estaria bem lá em cima, tá? Então, seria uma curva bem lá em cima, ele viria por aqui, ó. Então, o gráfico seria uma coisa mais ou menos assim, ó. Ele viria aqui e cortaria. Não ficou muito bonito aqui, mas vai dar para você entender. Ele cortaria aqui, ó. Note que esta curva verde, ela também é uma o quê? É uma hipérbole. Só que ela não é uma hipérbole o quê? Equilátera. Tudo bem? Então, ó, x vezes y igual a uma constante. Y vezes x igual a uma constante. Seja essa constante 8, 4, 12, 16, qualquer um. A curva vai ser uma hipérbole o quê? Equilátera. Se o expoente do x não for 1, se for qualquer número diferente de 1, eu fiz com 2 aqui, mas pode ser meio, pode ser 1,4, pode ser 3, 5. Se o expoente não for 1, ela é uma hipérbole. Só que não é uma hipérbole o quê? Equilátera. Tudo bem? Essa última aqui você vai guardar, tá? Para quando a gente estiver falando de transformação adiabática. Uma aula bem lá na frente. Ok? Por hora, eu vou usar essa da hipérbole equilátera. Tranquilo? O que eu quero que você lembre aqui? X vezes y igual a uma constante é uma hipérbole. Quanto maior a constante, mais afastado do plano cartesiano está a hipérbole. Fechou? Então agora eu vou fazer o gráfico da lei geral, que como você pode ver, ó, PV igual a constante, matematicamente é a mesma coisa disso. Ok? Eu vou apagar só esse lado para continuar aqui. Ok, então vamos lá. Continuando então, como é que fica o gráfico da lei de Boyle, o gráfico da transformação isotérmica? Como você acabou de ver
nesse detalhezinho de matemática que eu falei para você, tá? Como é que é o gráfico da pressão em função do volume? Bom, a pressão em função do volume aqui, ó, volume e pressão na lei de Boyle se relacionam dessa maneira. PV igual a constante, que como você acabou de ver, matematicamente isso aqui é uma equação do tipo y vezes x igual a constante, tá? E o gráfico de uma função y vezes x igual a constante é quem? É o hipérbole equilátero. Aqui na física, a gente chama esta hipérbole de isoterma. Por que isoterma? Porque todos os pontos sobre essa curva aqui, ó, todos os pontos dessa curva estão sobre a mesma o quê? Temperatura. Então isso aqui é uma isoterma. Todos os pontos que relacionam pressão e volume estão sob a mesma temperatura. Fechou? Tudo bem? Legal. Observação. Você vai lembrar também do que eu te falei lá naquela recordaçãozinha de matemática. Quanto maior a constante, mais afastada do eixo não está a isoterma, não está a hipérbole. Aí veja bem aqui, ó. Se PV é o NR vezes o T, e quanto maior for a temperatura do experimento, quanto maior for o valor de T, maior será essa constante, ó, tá? NR vezes T, ou seja, uma constante vezes outra constante é uma constante. Só que esta constante aqui, que eu fiz lá na nossa revisãozinha, chamei ela de 8, depois chamei ela de 4, tá? Você viu que quanto maior o valor dessa constante, mais afastado do eixo está a hipérbole. Então o que acontece? Quanto maior for a temperatura do experimento, pressão por volume, quanto maior for a temperatura, mais afastado do eixo estará a hipérbole. Por isso que se eu tiver várias isotermas aqui, ó, T1, T2 e T3, ó, a que estiver mais próxima do eixo, ó, terá menor temperatura. T1 menor que T2, menor que T3. Legal, né? Bem simples e em cima daquela revisão de matemática fica bem claro. Legal. E os gráficos que envolvem a temperatura? São os mais simples possíveis. Veja, se a temperatura é constante, como é que fica a temperatura em função da pressão? Gente, a temperatura ela é constante. O valor de T não pode mudar. A pressão pode. A temperatura não. Então é uma reta paralela à pressão. Veja, o valor de P pode mudar. O de T não. Tá? Só o que significa essa bolinha aberta? A bolinha aberta significa que a pressão não pode ser zero. Tá? Como é que eu vou ter dentro de um recipiente uma pressão zero? Só se não tiver gás. Tudo bem? E, obviamente, se eu tiver pressão em função da temperatura, é este gráfico aqui, ó. Você pega ele e coloca ele assim, ó. Você inverte ele assim, ó. O que é isso? A temperatura é constante e a pressão é variável. Aqui você faz uma reta vertical. Veja que o valor de P pode mudar, mas o de T não. Ok? E, para finalizar, temperatura em função do volume. Lembrando, temperatura é constante. Mas é igual a outra. É igual, mas aqui eu estou falando temperatura em função do volume. Tá? Bolinha aberta que o volume não pode ser zero. Volume zero de um gás não tem gás. Tá bom? Se eu inverter, tá? Inverte os dois. Tá lá, ó. Volume por temperatura. A temperatura é fixa, o volume pode subir e descer. Legal? Então, gente, eu encerro essa nossa aula aqui, tá? Falando apenas da transformação isotérmica, tá? Mas teve esse plus, né, de matemática aí, que é legal, que facilita muitas vezes para o aluno entender, porque às vezes ele associar com algo que ele viu lá na matemática, ele demora um pouco. Eu faço a revisão para ficar fácil, tá bom? Na nossa próxima aula, eu vou te apresentar o final da matéria de gases com as duas últimas transformações, tá? Isocórica e isobárica, e também te apresentar a lei de Dalton para a mistura gasosa, ok? Um grande abraço.